Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 3. Diz a palavra de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Porque, como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. E se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Ou se somos confortados, é para a vossa consolação e salvação. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, assim como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Essa é a palavra de Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que nos fala acerca da realidade do sofrimento. Eu quero falar sobre os sofrimentos de Cristo e por que nós sofremos. É importante ressaltar, irmãos, que quando falamos sobre o tema do sofrimento, do Deus Criador, o Deus soberano, o Deus das Escrituras, e a realidade do sofrimento humano, há muitas questões que nós, em nossa capacidade humana, não conseguimos compreender a totalidade delas. Até porque nós precisamos entender que há vários tipos de sofrimento. Pessoas sofrem por diversas causas, por diversas razões. Há um sofrimento que nós infligimos a nós mesmos pela nossa própria desobediência ou decisões erradas. Pagamos um preço de sofrimento por decisões erradas. Mas há também o sofrimento que nós enfrentamos, que não tem nada a ver com a decisão nossa, mas uma decisão errada de outra pessoa. Nós encontramos assim inúmeros exemplos. Um motorista bêbado está na estrada, bate em um carro, a família dentro daquele carro, todos morrem, uma tragédia, um sofrimento que é causado por uma decisão de outra pessoa. Irmãos, nós não precisamos ir muito longe para entender a realidade que nós não estamos no céu. Nós não estamos na Nova Jerusalém. Nós não estamos em um mundo que ainda foi totalmente purgado de pecado e condenação. Nós vivemos em um mundo em que estamos rodeados pela maldade e pelo sofrimento. No que nós vemos, em muitos casos, são governantes, homens de autoridade, que por suas decisões malignas, colocam debaixo de muita dor e sofrimento o seu próprio povo. Nós temos exemplos na história. Eu quero apresentar para vocês alguns personagens, alguns desses você já conhece, já estudou na escola. Nós temos aí um personagem em quarto lugar na lista de sofrimento causado aos homens, o senhor Leopoldo II da Bélgica, rei da Bélgica. Ele estava interessado em colonialismo, mas o seu país não estava interessado. Então ele decide comprar uma grande parte, uma região ali, e ele cria um estado chamado Estado Livre do Congo, que de livre não tinha nada.
Ele impôs um regime brutal de exploração, resultando na morte de milhões de africanos. Ele compra esse lugar e a imagem que ele vendia aqui na Europa é que ele estava fazendo trabalhos humanitários. O que ele fez foi escravizar todas as pessoas que estavam ali para trabalhar no seu negócio de borracha. E estima-se que entre 2 milhões e 15 milhões de pessoas morreram com o resultado disso. Não se sabe a quantidade de pessoas que morreram como resultado da sua política e das suas decisões nefastas. Estima-se entre, no mínimo, 2 milhões e até 15 milhões de mortes com o resultado da maldade desse homem. Aí nós temos um outro personagem que nós conhecemos bem, Adolf Hitler, ditador nazista, responsável pelo Holocausto e pela Segunda Guerra Mundial. Ele, em terceiro lugar, leva o título com 17 milhões de mortes. É estimado que mais de 17 milhões de pessoas morreram com o resultado das suas decisões malignas. E aí nós temos um outro que é celebrado por alguns, mas qualquer pessoa que tenha decência e conhecimento histórico vai reconhecer que tal era um arquiteto, um personagem, um tipo de um anticristo, assim como Hitler, Joseph Stalin. 23 milhões de mortos. Milhões de mortos devido à fome induzida, execuções políticas e os expurgos da era stalinista. E aí nós temos o primeiro lugar nessa lista, um homem de iniquidade, Mao Tse-tung. Políticas como o grande salto adiante. Esse era o nome da política. Provocou uma fome desgraçada no país, sem contar a revolução cultural, que nada mais era do que o assassinato das elites. E o resultado foi entre 49 e 78 milhões de mortes. Quando olhamos para essa realidade, irmãos, isso nos leva a pensar, até mesmo nós como cristãos, cadê Deus no meio do sofrimento? Onde está Deus diante de tal atrocidade? Irmãos, nós sabemos que o sofrimento é algo universal. Os nossos corpos são frágeis. O seu corpo vai te decepcionar. Vai chegar um dia que a fraqueza vai chegar. Eventualmente, irmãos, nós vamos morrer. Se não estivermos aqui para a ocasião da segunda vinda de Cristo. Nós vivemos à beira de catástrofes e tragédias de sofrimento que nos rodeia. Às vezes é um incêndio que destruiu uma casa. Às vezes é uma enchente que destruiu toda uma comunidade. Uma doença repentina que leva um ente querido, amado. Uma fome que deixa milhões em destituição. Onde Deus está? Há um processo sendo montado contra Deus. Porque se Ele é todo poderoso, por que Ele não previne o mal? Por que Ele não impede que o mal avance? Se Ele é um Deus tão bom e justo, por que que Ele não impede o avanço da maldade? É óbvio, não precisamos ir longe para reconhecer que o mal existe. E aí nós temos que então buscar respostas, onde Deus está diante do sofrimento humano. E às vezes as respostas que podemos dar, ou a resposta que alguns teólogos procuram dar, são respostas que estão contrárias à revelação do próprio Deus nas Escrituras. É por isso que é importante, irmãos, que tenhamos cuidado da forma como nós lidamos com isso. Deus nos dá respostas. E com a graça de Deus eu quero poder apresentar algumas, mediante as Escrituras, a vocês nessa noite. Mas é importante que entendamos, irmãos, que temos que ter cuidado com as respostas que damos para o sofrimento do mundo afora.
e onde Deus está. Primeiro, nós temos uma visão equivocada que vai negar os atributos de Deus. Essa proposta de resposta, ela diz o seguinte: olha, Deus permite o sofrimento porque não há nada que Deus pode fazer para mudar isso. Há uns que defendem essa visão. Não vão dizer abertamente, descaradamente, o que se resume esse entendimento, que nada mais é do que Deus não pode fazer nada, Deus é impotente diante da realidade da maldade. Mas eles vão dizer o seguinte: olha, Deus tentou a sorte em criar o homem. Quando Deus criou o homem, Ele deu ao homem o livre-arbítrio, então Ele tentou a sorte. E a razão porque nós estamos no desastre de sofrimento e maldade é porque Deus deu livre-arbítrio ao homem, de maneira alguma Deus revogou isso, Deus não interfere na sua criação, é por causa disso então que a maldade está ao nosso redor e há tanto sofrimento. O que é isso? É a negação dos atributos de Deus. É a negação da natureza de Deus, de quem Deus é. Porque o Deus que nós cremos, irmãos, que é revelado a nós na Escritura, Ele é um Deus de fato todo-poderoso. Isaías 46, versículo 9, ele diz: lembrai das coisas passadas da antiguidade, porque eu sou o Deus e não há ninguém mais. Eu sou o Deus e não há outro como eu, declarando o fim desde o princípio. E desde os tempos antigos as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo: o meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós cremos. Chamando um pássaro faminto desde o leste, o homem que realiza meu propósito, proveniente de uma nação distante, sim, eu tenho falado isso. Eu também farei isso acontecer. Eu tenho proposto isso e eu também farei isto. Escutai-me, vós valentes que estáis longe da justiça. Eu trago para perto minha justiça e ela não estará distante. E a minha salvação não tardará. Eu colocarei salvação em Sião, por Israel minha glória. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Ele é o Deus que declara o fim no princípio. Não podemos negar então o atributo de Deus. Mas aí então há um outro problema. Se Deus então de fato é todo poderoso, se Ele é o Criador dos céus e da terra, se Deus tem o controle do universo em suas mãos, então aí nós nos deparamos com uma visão muito equivocada sobre Deus, que é a negação da bondade de Deus. Se Deus é todo poderoso, então se há tanto sofrimento nesse mundo, é porque Deus não se importa. Uma visão não muito difícil do que você vai encontrar no Islã, ou até mesmo no budismo. Ele então é todo poderoso, então, na verdade, se há tanto sofrimento é porque Ele não se importa. Mas o Deus que nós cremos, irmãos, Ele é todo poderoso, mas Deus é bom, e Ele é bom em todo o tempo. Ele é a própria bondade em si mesmo. Em Romanos capítulo 8, versículo 32, ele nos mostra que através do sofrimento de Cristo Jesus, da morte e da ressurreição de Cristo, nós entendemos ali Deus se identificando com o sofrimento humano, conhecendo a nossa realidade do que é sofrer. E em Cristo Jesus, meus irmãos, provando a nós o seu amor e a sua graça para conosco. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição,
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por causa de ti, somos mortos todo dia, somos considerados como ovelha para o matadouro. Essa era a realidade da igreja primitiva. Essa era a realidade dos primeiros cristãos. A qualquer momento poderiam ser mortos por causa da sua fé em Cristo. Somos tidos como ovelhas para o matadouro. Mas no versículo de número 37, o apóstolo Paulo, ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos, através daquele que nos amou. E no versículo 38, ele usa uma expressão fantástica. Ele diz: eu estou certo. E aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele precisa chegar à maturidade espiritual, de ter como certeza que Deus é bom e da bondade de Deus. E que as circunstâncias ao nosso redor não ditam a bondade de Deus para conosco. Não é a nudez, a fome ou a necessidade, o perigo ou a espada. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu estou persuadido, eu estou certo. Louvado seja Deus. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem o que você está passando agora, nem o porvir, louvado seja Deus, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Deus se importa, sim, porque Deus nos ama. Mas pastor, então qual é a resposta de Deus para o nosso sofrimento? E a primeira resposta que nós encontramos na Escritura, qual é a resposta divina para o sofrimento humano? É a origem do nosso sofrimento. É na Escritura que nós entendemos como tudo deu errado. É na Escritura que nós entendemos como a queda do homem se deu e o sofrimento da humanidade hoje é uma realidade. Deus criou o homem lá no princípio, Gênesis 1, Gênesis 2. Deus o abençoa. Deus o dá um paraíso para administrar, para desfrutar. E o homem então se rebela contra Deus. A Bíblia mostra a raiz de todo o nosso sofrimento. E a raiz desse sofrimento, irmãos, não é físico. É algo moral. Isso vem, irmãos, da causa da nossa rebelião contra Deus, da nossa rebelião contra a lei de Deus. E isso não é algo histórico, que aconteceu só lá em Gênesis 3, isso é algo só para quem? Para Adão e Eva. Cada um de nós, irmãos, participamos dessa rebelião. Romanos capítulo 3, o versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos, estão privados da glória de Deus. Então a resposta de Deus, a primeira resposta de Deus para o sofrimento humano é a origem do sofrimento. Nós entendemos a razão do porquê esse mundo está debaixo de tanta dor e maldição. É o pecado, é a nossa rebelião contra Deus. Mas o nosso Deus, irmãos, que mostra a causa do problema, Ele não diz: olha, o problema é esse. Você já imaginou você contratar um eletricista para vir para a tua casa e falar: olha, não está funcionando nada aqui. E aí o eletricista fala assim: ó, o problema é esse aqui, ó, você tem que trocar o disjuntor está todo queimado. E aí ele, até mais, pega as malinhas e vai embora e deixa você lá com o problema. Que eletricista é esse? Hein, Adolfo? Esse não serve, né? A Bíblia nos mostra a causa, irmãos, do sofrimento humano. Mas o mesmo Deus que mostra a razão do porquê nós estamos debaixo de pecado e dor, é o mesmo Deus que envia o seu Filho para resolver o problema, para liquidar o pecado e o sofrimento nele. Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Esse aqui é o
é o diagnóstico. Mas, no versículo de número 15, ele diz: porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é por um homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. Louvado seja Deus. E no versículo de número 17 diz: porque se pela transgressão de um homem a morte reinou, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Veja o versículo 18. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo para todos os homens para a condenação, também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação de vida. Versículo 19. Porque assim como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Louvado seja Deus. Irmãos, eis aí a fonte da nossa salvação. A fonte da nossa salvação não é a sua obediência. Não quer dizer que você não deve obedecer de maneira alguma. Esse é o efeito, não é a causa da nossa salvação. É o resultado daqueles que foram redimidos e salvos e alcançados pela graça de Deus. A obediência, mas a nossa salvação, ela se deu por causa da obediência de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele não só apontou a razão do nosso sofrimento, mas como lidou com esse problema, com a causa do nosso sofrer. Qual é a resposta de Deus para o sofrimento? A segunda resposta bíblica que você vai encontrar é que Deus sofre conosco. Deus sofre conosco. O Deus homem sofreu horrivelmente nesse mundo. O Filho encarnado de Deus sofreu nessa vida. Irmãos, desde o seu nascimento até a sua humilhação e desprezo e sofrimento de morte na cruz pelos nossos pecados. Ele sabe o que é sofrer. Um dos títulos entregues ao nosso Senhor Jesus é Homem de Dores. Abre lá comigo, Isaías 53. E agora que estamos nos aproximando desse período da Páscoa, que refletimos a morte e a ressurreição de Jesus, é apropriado, irmãos, que incluamos no nosso dia a dia esse texto para a nossa meditação. Enquanto nos aproximamos, nesse dia de reflexão, o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Deus sofre conosco. Essa é a resposta de Deus para o nosso sofrimento. Deus conhece o que é sofrer. Quem tem acreditado em nosso relato? Versículo 1. E quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como um renovo e como uma raiz que sai do chão seco. Ele não tem aparência, nem beleza. E quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Deixa eu colocar no contexto aqui para você. Isaías está escrevendo 700 anos antes do nascimento de Jesus. Meus irmãos, esse Jesus que nós vemos aí nas pinturas, nas gravuras, esse não é o Jesus da Bíblia. Jesus que você vê nas séries, esse não é o Jesus da Bíblia. A Bíblia fala que ele não tinha formosura para que alguém o desejasse. Meus irmãos, a palavra de Deus não dá nenhuma descrição da feição de Jesus, como ele se parecia. Porque não é a aparência de Jesus, mas é a sua palavra que nos dá vida eterna. Louvado seja Deus. É a sua palavra. E no versículo 3, nós vemos aqui ele sofrendo, ele é desprezado, rejeitado dentre os homens. Um homem de dores e familiarizado com tristeza. E nós escondemos dele as nossas faces. Igualmente, ele foi desprezado
e nós o tivemos por nada. Certamente Ele carregou as nossas tristezas e levado as nossas dores, contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, Ele foi ferido por nossas transgressões, Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre Ele, e pelos seus açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, não temos nos afastado cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, Ele foi afligido, contudo não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, como uma ovelha perante os seus tosqueadores está. Assim Ele não abriu a sua boca. Ele foi levado desde a prisão e desde o julgamento. E quem manifestará os seus descendentes? Porque Ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, Ele foi chagado. E Ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico em sua morte, porquanto Ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava na sua boca. Contudo, ao Senhor agradou esmagá-lo, e Ele o submeteu ao padecimento. Aqui nós vemos, irmãos, o sofrimento de Cristo, a humilhação de Cristo por nós. Quando tu vierdes a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá a sua descendência, ele prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento do meu justo, meu servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades deles. Versículo 12. Portanto, eu dividirei para ele uma porção, como o grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte. Ele foi contado com os transgressores. Irmãos, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías está dizendo, ele vai ser contado com os transgressores. Quando Jesus foi crucificado, ao seu lado estavam 2 homens perversos, condenados à morte por causa dos seus crimes. Ele foi contado com os transgressores, e ele carregou o pecado de muitos e fez intercessão pelos transgressores. Por que Jesus sofreu por nós? Porque Ele carregou o meu e o seu pecado. Ele, como o novo homem dessa nova humanidade, o novo Adão, dele em Cristo nasce um novo homem, uma nova raça humana, aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem são esses? São estes, aquele que Ele deu o seu sangue. Porque aqueles que Ele deu o seu sangue, Ele precisa interceder por eles. E Ele intercedeu por nós. E Ele continua intercedendo por nós, agora à destra do Pai. Bendito seja Deus. Qual é a resposta de Deus para o sofrimento? Deus sofreu conosco. Mas a Bíblia não para por aí. Ele sofreu, irmão, meu irmão, minha irmã. A resposta de Deus para o sofrimento, no sofrimento de Cristo, é que o sofrimento vai acabar. Diga comigo, o sofrimento vai acabar. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 15, abre lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, fala sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. Ele fala sobre a ressurreição de Jesus, ele fala sobre a nossa ressurreição e fala da vitória total de Cristo sobre a morte. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 51, diz a palavra de Deus. Vamos ler o versículo 50. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todo mundo vai morrer. Como é que é esse negócio aí? Você já foi naquelas igrejas que o pessoal fala é mistério de Jeová. Provavelmente você já ouviu, né? Aí você chega, eles fazem um negócio bem doido assim, você pergunta, mas o que é isso aí que você está fazendo? Não, isso é mistério. Nada disso, irmãos. O mistério de Deus está revelado aqui na Bíblia. Veja que coisa interessante, o apóstolo Paulo, vou te contar um segredo. Aí ele não conta o segredo. Como assim? Eis que vos digo um mistério. Ele vai dizer um mistério. Qual é o mistério aqui? Nem todos dormiremos. Nem todos vão provar a morte. Irmão, se nós estivermos aqui na ocasião da segunda vinda de Jesus, não provaremos a morte. Louvado seja Deus. Os salvos que aqui estiverem, a igreja que aqui estiver, a igreja, irmãos, militante, a resistência cristã durante o período da tribulação, que vai enfrentar o anticristo e o seu furor, o seu engano e a sua mentira, essa igreja vitoriosa, gloriosa, essa igreja não provará a morte. Nem todos dormiremos. Mas uma coisa é fato, todos vão ser transformados. O que precisa ser transformado? Esse corpo mortal. Todos seremos transformados. E como é que vai acontecer isso? Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta. Irmãos, a transformação do nosso corpo vai acontecer tão rápido, como num piscar de olhos. E vai acontecer ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando este que é corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e este que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. E agora o apóstolo Paulo, em uma linguagem bem profética, ele diz: ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas o versículo de número 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, pode acontecer que a vinda de Jesus ainda não aconteça nos nossos dias. E que continuemos aqui até o dia que você partir dessa vida, você morrer, seu corpo for para a sepultura. Mas não vai permanecer ali. Porque o Deus que sofreu conosco, Ele encerrou o pecado e o sofrimento na sua morte e na sua ressurreição. O sofrimento desse mundo está com dias contados. Louvado seja Deus. Porque quando Ele vier, Ele vai julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Abre comigo lá em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, diz a Bíblia: e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e Ele será o seu Deus. Versículo 4, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Bendito seja Deus.
Qual é a resposta de Deus para o sofrimento? O sofrimento vai acabar. Para concluir, irmãos, o que nós devemos fazer diante do sofrimento? Confiar em Deus e confortar e consolar aqueles que sofrem. Confiar em Deus e confortar e consolar aqueles que sofrem. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo de número 21. Porque para isto somos chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não pecou, e nem malícia se achou em sua boca, o qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Louvado seja Deus. Vai para o capítulo 4, o versículo de número 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Irmãos, os primeiros cristãos estavam debaixo de muita perseguição. E o apóstolo São Pedro, ele fala, olha, não pense que o que está acontecendo com você é algo incomum. Porque tudo que vocês estão passando, nada mais é do que o que os seus irmãos também estão passando no mundo. Perseguições por causa do Evangelho. Irmãos, nós sofremos nesse mundo. Mas os sofrimentos que Deus permite em nossa vida, eles não são desperdiçados. Deus trabalha neles, através deles, para nos transformar a cada dia a imagem do Cristo ressurreto. Para formar Cristo em nós. Mas aquele que sofre, ou até mesmo aquele que é disciplinado pelo Senhor, ele olha e não acha justo isso. Mas irmãos, foi justo o que aconteceu com Cristo. Foi justo ele ter que carregar o meu e o seu pecado, quando não havia nem sequer malícia em sua boca. Versículo 13, mas alegrai-vos no fato de ser de participantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória de Deus repousa sobre vós. Por eles, ele é blasfemado, mas por vós, ele é glorificado. Agora o versículo 15, veja a orientação aqui, irmãos. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como alguém que se intromete em assuntos alheios. Você quer problema para a sua vida? Se mete na vida dos outros. Você quer multiplicar os problemas da sua vida? Interfira na vida dos outros. Vai lá e dá pitaco lá. Faça isso, que você vai ver que você vai sofrer. E o apóstolo Paulo está dizendo, nenhum de vocês sofram por se entremeterem em assuntos alheios. Cuida da sua vida, irmão. Basta o seu sofrimento que você tem que lidar. Versículo 16. Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe. Louvado seja Deus. Irmãos, muitas ocasiões, quando nós estamos nas ruas pregando o evangelho, nós somos zombados. Irmãos, eu já fui agredido, atacado nas ruas pregando o evangelho. Que seja para nós motivo de alegria. Se alguém padece, um homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisto. Podemos nos gloriar nas provações, porque as provações produzem paciência, e a paciência produz perseverança. Louvado seja Deus. Deus trabalha em nós,
E que Ele possa, irmãos, em cada circunstância na sua vida, você não se esqueça que Deus te ama, que Deus está com você, que Deus sabe o que é sofrer e que Ele não vai permitir algo na sua vida que você não possa suportar. Antes, Ele te dará força, te dará graça. E nesse processo, Cristo será formado em você. Se assim você se submeter, como Cristo se submeteu ao plano da redenção, submeta-se a Deus diante do sofrimento. Confie no Senhor. E esteja ao lado daqueles que sofrem. Esteja ao lado daqueles que precisam de ajuda. Esteja ao lado do seu irmão ou irmã que carece de uma oração, de um apoio, de uma ajuda, de uma palavra, de um encorajamento. Confie em Deus e seja um instrumento para a consolação do seu próximo. Amém. Louvado seja Deus.